Salve, salve, devoto, no oferecimento da Carvisa, a proteção que faltava para o seu veículo. SUVs a partir de R$80, carros a partir de 69, motos a partir de 49. Proteção de verdade, meu amigo, você só encontra na Carvisa. Furto, roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total é só aqui comigo na Carvisa. A Go Life Saúde é a melhor assistência à saúde do mercado. É aquela que te dá R$1.200 de reembolso em medicamento, telemedicina ilimitada. Além disso, auxílio exame e auxílio consulta, tudo ao seu dispor. O link está na descrição. Precisou de grana? Corre pra cá e corre pra Desembola. Afinal de contas, parcelamos para você um empréstimo de 12 a 18 vezes e somos o crédito mais barato do mercado. E tudo que você precisa é de um cartão de crédito com limite liberado. Tem? Pode ligar, emprestamos para todo o Brasil, link na descrição. Limpa Nome SA. Tire seu nome do SPC, Serasa, Boa Vista e volte ter o bom crédito que você tanto merece. Afinal de contas, com a Limpa Nome SA, nós tiramos o seu nome até mesmo do cartório, tá certo? Quer saber mais? Entre em contato agora mesmo, chama o Geraldo da Limpa Nome SA. Rapaz, um brinde a você e um brinde a Bruxelas, a cerveja puro malte, minha e do Ronaldinho Gaúcho, tá? Afinal de contas, ela é sensacional. E além disso, temos os energéticos Stars, todos estão aqui, ó, no meu cenário. Quer ter energia? Vai de energético Star. Quer dar aquela relaxada? Bora de Bruxelas. Mas lembre, só para maior de 18 anos e sempre com moderação. Meu amigo, a Eletromil BH tá pronta para te atender. Entregamos os melhores celulares aí mesmo, na sua casa. Você tá afim do iPhone usado? Nós temos. Agora, meu amigo, você quer um celular de ponta e com a mesma qualidade do iPhone? Então corre e compra o Xiaomi 14T Pro. Aqui na Eletromil entregamos para todo o Brasil e parcelamos de 10 vezes para você. Opa! Instituto Céspedes Calvície tem solução. E a solução é o transplante capilar do Instituto Céspedes. Eu era conhecido como cabelinho de pombo, rap calvo, rap careca show e nenhum desses apelidos aparece. Olha essas fotos, olha como tô hoje. Garanta a qualidade do serviço, 13% de desconto avisando que veio do canal Alvinegro. Link na descrição. Agora, Rap Show, bora pro vídeo, meu garoto! É isso aí, senhoras e senhores, estamos ao vivaço pra falar de Galo com você. Deixa o like e se inscreva, mas não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Bora começar falando de Caio, o Paulista, que deu uma entrevista hoje, tem Galo, falando aí sobre o seu momento, titularidade, a gente vai falar um pouquinho dele. Saca só, galera, bora lá, vamos escutar o Caio. Caio, você tá conseguindo aí uma titularidade com o Sampaoli, conseguindo uma sequência de jogos e sendo elogiado pela torcida, tá jogando bem. O que essa chegada do Sampaoli mudou, principalmente pro Caio Paulista? Eu acho que é um cara que ele acredita muito no nosso potencial. Tinha jogadores no elenco que precisavam de um pouco de carinho e ele soube gerir muito bem isso, ter reuniões individuais, mostrar momentos nossos bons na carreira, o que a gente podia aproveitar de melhor, o que a gente poderia melhorar. E dentro dos treinamentos, treinando todos os dias focado, nos deixando bem lúcido na partida sobre aquilo que nós podemos fazer e performar, e principalmente dando confiança, e ao time. Então acho que com um montante bem, a gente fazendo bons jogos, acho que vai dando confiança para todo mundo e é seguir trabalhando. Não podemos nos contentar com uma vitória. Terça-feira já tem outra guerra que nós precisamos vir e fazer uma boa performance e sair com um resultado positivo. Mas foi mais isso. Nós estamos trabalhando bastante e agora é continuar trabalhando para continuar tendo bons resultados. Essa sequência tem mostrado o quanto o Sampaoli tem agradado do seu futebol e a torcida também tem falado muito sobre você. Esse jogo mais veloz de hoje, esse jogo de contra-ataque, favoreceu também ao estilo que você gosta de jogar? Cara, nosso time no primeiro tempo tivemos bastante a posse de bola, viemos em boas tabelas, podendo chegar no terço final com qualidade. E é o que a gente vem treinando bastante para assumir esse protagonismo, o time ser um time sólido, ser uma unidade, tanto correndo para frente quanto correndo para trás. E eu acho que isso é muito mais vantajoso para a gente estar sempre próximo, ter sempre os companheiros perto para fazer tabela, para dar opção. E eu acho que é isso que fez a gente ter um bom desempenho na partida. Cara, vamos lá, cara. O Caio Paulista, ele entra nesse jogo e ele tem uma participação muito importante. Para que você tenha uma ideia, a nota dele
foi abaixo apenas aí de 4 jogadores do Galo, né? Abaixo do Rony, Lianco, Vitor Hugo e Everson, depois foi ele. Olha os números dele. Acertou 83% dos passes, deu um passe decisivo. Cruzamentos de 2 acertou 1, passes longos de 1 acertou 1, finalização ao gol 1, drible certo, errou o que tentou, duelos ganhos no chão de 4, ganhou 3, duelos no alto não disputou nenhum, cortes teve 1, total de desarmes 2 e só. Foi tudo isso daí que o Caio Paulista fez. Cara, sabe o que eu gosto no Caio Paulista? Minha opinião, que ele faz um corredor melhor que o do Arana. Se você ver aqui, ó, o mapa de calor dele, você vai ver que o corredor dele, deixa eu me tirar na tela aqui rapidinho, é maior, tá vendo? O corredor dele é mais interessante do que o do Arana. O Arana mesmo entrou ali no lugar dele, repara onde que o Arana jogou, mais defensivo, ó. Mas aqui, ó, você vê que ele vai ficar mais aqui, enquanto o outro, deixa eu me tirar da tela da frente de novo, tá fazendo lá na lateral, tá vendo? Então, assim, claro que o mapa de calor do Arana vai ser bem inferior, uma vez que o Arana também jogou muito menos, né? O Arana entrou aos 64 do segundo tempo e o Gabriel ainda foi ser substituído aos 73, porque o Gabriel não cai, porque o Gabriel Paulista entra no lugar do Gabriel Paulista. O Gabriel Menino entra no lugar do Caio Paulista e o Biel entrou no lugar do Arana. Então o que aconteceu no jogo? O Arana entra para fazer a lateral e o Caio Paulista passa a fazer o meio para poder atacar. Você vê a confiança tanta que nessa dupla função que pode ser exercida pelo Caio Paulista, o Sampaoli confia no trabalho dele. Eu tenho para mim que o Caio Paulista tá subindo de nível, já falei, vou fazer um vídeo específico, tanto de Caio Paulista quanto do Gabriel quanto do Vitor Hugo, amanhã. Amanhã não, quarta. E por quê? Porque mais 2 jogos a gente vai conseguir especificamente entender como cada um tá jogando. Pra poder falar, ó, são várias partidas e a gente pode dar podemos utilizar um critério, podemos utilizar, assim, uma maneira de basilar melhor a nossa opinião. Bom, vamos falar agora do Natanael, que esse pra mim eu não gostei, tá? A partida que o Natanael fez pra mim não foi boa. Na minha opinião, o Natanael não vem jogando bem. Portanto, que é reserva. Ontem não, né? No sábado recebeu uma oportunidade, mas muito por conta dos desfalques. Vamos ver. Um jogador a mais não conseguiu. E hoje, com um jogador a menos, suportou a pressão do Mirassol, que foi apenas a 4ª derrota do Mirassol no campeonato inteiro. Valeu pela raça, disposição. O que você pode falar para nós dessa partida? Futebol é engraçado, né, cara? A gente teve 3 jogos aí que com um a mais a gente não conseguiu vencer e hoje a gente jogou na adversidade, jogou com um a menos e conseguimos sair com a vitória. Acho que foi um jogo de superação de todo mundo, quem entrou, quem estava jogando, quem estava no banco também ajudou muita gente. Então, um time, como eu falei, a gente foi um time organizado, um time que se superou e um time que conseguiu segurar o resultado, que era o mais importante. Um jogo sem tomar gol também, que é importante. Eu acho que com isso os resultados positivos trazem a confiança de volta. Acho que hoje a gente foi um time que jogou mais. No primeiro tempo a gente jogou, quando estava 11-11, foi um time que criou, que teve chance de fazer até mais de um gol. Então acho que é isso, a gente está trabalhando muito no dia a dia com o professor aí para colocar as ideias deles em prática o mais rápido possível e conseguir sair dessa situação no Brasileiro. Vamos lá, galera. Natanael. Cara, não gostei da partida do Natanael. Achei uma partida muito abaixo, tá certo? Ele não foi o pior em campo de maneira nenhuma, mas não gostei do jogo dele. Ó, pra você ver, cruzamentos certos, 1-0. Passes longos certos, 2-0. Que ele tentou 2 vezes, errou os 2. Dribles certos, nenhum. Duelos ganhos no chão, ok. De 4 ganhou 2, beleza, metade. Duelos ganhos no alto, de 3, ganhou apenas 1. Perda de posse de bola, perdeu 9 vezes a bola. Cortes, apenas 3. Isso aqui eu gostei dele, que é interceptações e chutes defendidos, cada um ele fez 1. Isso aí foi bem. E total desarme 2. Cara, eu não gostei da partida do Natanael, eu achei que ele errou muito. E eu acho que o Reinaldo, que inclusive foi o melhor da equipe do Mirassol, deitou nele. Porque é justamente aqui, ó, tá vendo o Reinaldo aqui? Deitou e rolou em cima do Natanael. Deitou e rolou. Então, assim, não gostei da partida do Natanael. Acho que o Natanael precisa se observar melhor. Acho que o Natanael precisa ter um pouquinho mais de cancha, um pouquinho mais de inteligência no movimento com a bola, porque tá faltando. E eu gosto do Natanael como jogador, tá? Sou um cara que defende o Natanael e acho que ele vai ser bem vendido no futuro. Acho que ele tem espaço para evoluir. Mas até aqui, esse último jogo, não gostei da partida do Natanael. Tá certo? Bom, vamos falar de Edu Panzi,
Afinal de contas, o Edu Panzi falou sobre se o Galo tem titulares ou não. E eu gostei muito do que eu ouvi. Vamos ouvir. Aqui é que os 11 iniciais de hoje fizeram a melhor apresentação do Atlético por 45 minutos em meses. Isso eu posso afirmar. Agora, se o Hulk vai continuar, vai ser titular, no próximo jogo ele não vai ser. Porque ele tomou um cartão amarelo irresponsável no banco por reclamação. Poderia voltar a ser titular num jogo que vai ser diferente do de hoje. Contra o Juventude, provavelmente vai ser um Atlético mais ofensivo, empurrando o adversário. O Juventude é um time que joga com linha baixa. É diferente do Mirassol. O Hulk seria uma ótima alternativa para o jogo contra o Juventude. O Scarpa, eu não tenho dúvida nenhuma que foi um controle de carga hoje. Ele vinha sendo um dos melhores jogadores do Atlético nos últimos jogos, uma sequência muito boa de assistências. E ele terminou o jogo. Ele não começou, mas terminou. Então, assim, não é momento para levantar hipótese de quem vai ser titular, quem agora é reserva, não. É valorizar o primeiro tempo bom que o Atlético fez com esses 11, o que não significa que esses 11, a partir de agora, são os titulares. Porque o próximo jogo tem uma característica diferente do de hoje. Até o time encaixar, quando você tem um time encaixado, aí é esse time contra qualquer adversário. Quando você está tentando encontrar o seu time, como é o Sampaoli, que está em início de trabalho, tem 5 jogos, se eu não estiver enganado, foi o quinto dele hoje, o sexto, ele está tentando achar, ele está tateando o elenco do Atlético para encontrar uma base. E ele teve algumas respostas contra o Bolívar e teve mais respostas hoje. E aos poucos ele vai montando esse Atlético ideal. Para mim, hoje não existe 11 titulares no time do Atlético. Você tem uma base de Everson, de Lianco, de Vitor Hugo, de Alonso, de Alan Franco. Você pode colocar ali, eu vou colocar ainda o Hulk e o Scarpa. Eu vou colocar uma base de 7 jogadores, com o restante em aberto. E que dentro dessa base de 7 jogadores, alguns desses 7, podem começar um jogo ou outro no banco, a depender da característica do adversário. Não dá para cravar absolutamente nada nesse momento, ainda mais no início de trabalho de um treinador que pegou um time completamente desmotivado, sem confiança, coletivamente em frangalhos e individualmente muito mal, quase todos os atletas. Concordo, cara, com o Edu Panzi. Primeira coisa, foi o melhor primeiro tempo do Atlético em muito tempo. Talvez o primeiro tempo contra o Cruzeiro, naquela vitória, possa ser tão bom, mas talvez não. O primeiro tempo de hoje, pra mim, foi o melhor primeiro tempo de todos, que eu lembro. Primeiro tempo de hoje, toda hora eu falo hoje como se o jogo fosse hoje, né? Na minha opinião, foi o melhor primeiro tempo até aqui. Um jogo muito interessante, um jogo muito bom. Um jogo de muita velocidade, de muita entrega, de muita paciência do Atlético, onde o Atlético soube sofrer, o Atlético soube bater, o Atlético fez seu gol. E detalhe, cara, o primeiro tempo do Atlético, vamos lá, o Atlético jogou melhor do que o Mirassol, indiscutível. Ah, mas o Mirassol teve mais posse de bola, porque nós demos. Nós sabíamos da qualidade do meio-campo do Mirassol e sabíamos que nós não podíamos ainda enfrentar o Mirassol de igual para igual. Ainda não. Sabíamos que ali não era o momento de fazer isso. Então, toma a bola, eu tenho qualidade no contragolpe, vou dar o contragolpe dito e feito. O Galo fez um gol, Biel perdeu outro, que bate baixa a bola, cara, uma sorte danada. E ainda teve uma bola que passou do lado e uma grande defesa. Foram 4 grandes oportunidades. O Atlético chutou mais do que o Mirassol ao gol, o goleiro deles fez mais defesas que o Everson no primeiro tempo. Se você tá duvidando, entra lá no SofaScore, lá tem assim, estatística, algo assim, primeiro tempo, você vai ver. Então o primeiro tempo do Galo foi muito bom, sim, e o Atlético poderia ter ido mais longe se tivesse tido mais competência. E falo mais, num segundo tempo, sem expulsão, o Atlético poderia ter feito 2, 3 gols. 2, 3 gols, que aí você tá exagerando, não tô. Analise o jogo que você vai ver, o Galo poderia ter feito 2 ou 3 gols. Bom, vamos passar pro próximo tema, vamos falar do Vadson Fernandes, que fez um levantamento muito legal pra gente sobre as mudanças que o Sampaoli vem fazendo em cada jogo. Vamos lá. Os 11 iniciais do primeiro jogo do Sampaoli, Atlético e Cruzeiro, galera. O primeiro jogo do Sampaoli foi essa aqui, ó. Foi Everson Liango, Fausto Vera, porque não tinha, né, nenhum zagueiro, o Vitor Hugo estava suspenso. Júnior Alonso, Coelho, Alexander, Gabriel Menino, Guilherme Arana, Igor... Não, estava suspenso, não podia jogar. Igor Gomes, Gustavo Scarpa e Hulk. Aí entrou Rony, Alan Franco e Reinier. Ou seja, ele faz uma mudança tática. Né? Aí, cara, olha como é que ele roda bem esse elenco. Então, nesse jogo, 11, 12, 13, 14. No segundo jogo, contra o Santos, ele mexe mais ainda.
joga Everson, Natanael, Lianco, Vitor Hugo, ou seja, ele já muda aqui colocando Natanael como zagueiro, Lianco, Vitor Hugo, o Scarpa na direita, Fausto Vera fechando o centro, Alan Franco fechando o centro, Arana na esquerda. E aí ele faz 3 atacantes, Coelho do lado esquerdo, Rony do lado direito e Hulk puxando pelo lado direito. Mas o Rony muitas vezes sendo o terceiro homem da frente. E aí entrou, porque o jogo não estava bom, primeiro tempo horroroso, Igor Gomes, Alexander, Reinier, Dudu e Júnior Santos. Olha como é que ele fez 5 alterações. Então aqui a gente teve 11, 12, 13, 14, 15, 16 jogadores do Galo em campo fazendo suas modificações. Já no jogo contra o Bolívar, ele mexe de novo, ele joga de Everson, aí você vai vendo que a espinha dorsal vai se formando, né? Lianco, Vitor Hugo, Júnior Alonso, é que ele já começa a trabalhar com os 3 zagueiros que ele quer à disposição. Ele trabalha com Natanael na direita, ele trabalha com Arana na esquerda, Alan Franco e Scarpa fechando o meio. E Scarpa, vamos lá, Natanael na direita, Alan Franco fechando o cerco, Alexander fechando o cerco, Scarpa pela esquerda e Arana pela esquerda e o Scarpa na direita, só com 2 atacantes lá na frente, tentando sair no contragolpe. Aí entrou Caio Paulista, Hulk, Reinier, Igor Gomes e Fausto Vera. Ele fez as 5 alterações de novo, né, contra o Bolívar. Já no jogo contra o Botafogo, que a gente teve um primeiro tempo muito bom, até a expulsão, é brincadeira o Galo, né? 1-0 Botafogo, foi Everson, Lianco, Vitor Hugo, Júnior Alonso, ou seja, fechou o trio de zaga dele, mais uma vez o Natanael, mais uma vez o Fausto Vera, sempre o Alan Franco, e aqui ele já testou o Caio Paulista. Olha aqui. Igor Gomes também sendo testado no meio. Reinier e Hulk no ataque. Aí aqui ele já foi diferente. Mas ele deu descanso ao Scarpa, descansa ao Arana e descansa ao Rony, que é titular com ele sempre, gente. Olha o Rony sempre titular, ó. Rony é a figura que é titular com ele todos os jogos. Rony titular aqui, né? E aqui ele deu descanso pro Rony. Bernard e Biel. Bernard entrou muito bem. Aí, cara, nós vamos pro terceiro jogo contra o Bolívar, jogo de volta. No jogo de volta vem Everson, o Ivan Roman estava o Júnior Alonso estava suspenso, veio o Ivan Roman, Lianco e Vitor Hugo. Então aqui a gente já começa a perceber algumas coisas. O titular dele é o Everson, é o Lianco, é o Vitor Hugo, o Ivan Roman é o reserva imediato, não Trussout. Scarpa é titular dele, Alan Franco é titular dele, o Guilherme Arana de novo titular. Igor Gomes ganhou a titularidade também, Reinier e Hulk. E aí tivemos a entrada de Bernard, Biel, Rony, Caio Paulista e Fausto Vera. E aí ele faz o 5º e último jogo dele, que foi contra a equipe do Mirassol. Fechando o trio lá atrás dele titular. Natanael também é uma figura presente, mas não é todos os jogos. Alan Franco sempre presente. Igor Gomes ganhou a vaga. Caio Paulista disputando vaga com a Arana. Viemos com Biel e Bernard como opções e o Rony titular. Se você analisar passo a passo do que foi esse time do Galo, você tem uma espinha dorsal de Everson, Lianco, Vitor Hugo e Alonso. Esses titulares absolutos, Alan Franco e Igor Gomes, 6. E por fim, o 7º é o Rony. Esses são titulares, se você ver na maioria dos jogos, o Rony só não jogou 1. São titulares, mas isso não faz muito sentido, porque o Sampaoli gosta de mudar o esquema do jogo. Mas reparem que esses jogadores são os que mais jogam. E aí, você tem concorrendo. Eu entendo que o Scarpa é titular também, porque na minha opinião o Scarpa só não jogou um jogo, que foi o jogo contra a equipe do... 2 jogos, né? E o Scarpa é o rei da assistência. Na minha opinião, o Scarpa não vem jogando. Na verdade, o Scarpa só jogou... ele não jogou 2 jogos, que foi por cansaço. Eu acho que é uma questão de poupar mesmo. E aí o Scarpa, por exemplo, nesse próximo jogo, eu tenho certeza da titularidade dele. E outra coisa, o Scarpa também não joga jogos que ele quer um time mais defensivo. Mas enfim, então aí você tem o Scarpa, que é um outro que aí poderia ser o nosso 7º jogador. Aí você tem uma disputa do segundo atacante, que vai ser entre Biel, Reinier e Hulk. Aí seria o 8º. Peraí, vamos lá. Só pra não perder o fio da meada. Everson, Lianco, Vitor Hugo, Alonso garantido, Alan Franco e Igor Gomes. 6. Rony é o 7º, perdão, 7º. Aí nós vamos ter a disputa do 8º, 9º, 11º, 12º entre... Disputa 1, Arana e Caio Paulista, é a disputa 1. Disputa 2, quem vai ser o companheiro do Rony? Tá certo? No ataque, se vai ser Biel, se vai ser Hulk.
Disputa 3, quem vai ser esse meio-campista? Se ele vai utilizar o próprio Reinier, o próprio Bernard. E a disputa 4, que é pra fechar ali a questão. E na minha opinião, a disputa 4 não existe. É o Scarpa, quando o Scarpa estiver cansado, entra outro. Cansou? Entra outro. A disputa 4. São 3 disputas, então. Scarpa, pra mim, titular também. Então, pra matar aqui, pra eu não me embolar, Everson, que eu já me embolei, né? Everson, Lianco, Vitor Hugo, Alonso, tá certo? Alan Franco, Igor Gomes, Rony e Scarpa. Titulares absolutos, esses 8. Disputa na esquerda entre Arana e Caio Paulista, 9. Na minha opinião, Caio Paulista levando a melhor. Disputa 10, titularidade de Hulk com alguém, com Biel, com Reinier, com qualquer outro, Dudu, etc. E disputa 11, aí sim, um meio-campista, se vai ser com Bernard, se aí ele joga o Natanael e passa o Scarpa para ser esse meio-campista, aí vai ser uma disputa que vai ser muito por opção tática do dia dele, que vai ser Bernard, Caio Paulista ali, não que os dois jogam na mesma posição, entendo? O Bernard vem pro centro, aí o Natanael joga ou o Scarpa joga, e o Scarpa ali pro centro, ou aí vai o Natanael. Bom, vamos passar pro próximo tema no oferecimento da Greenbel. Gente, a Greenbel é sensacional. Você sabe por quê? Aqui você vai economizar 20% na sua conta de luz. Rep, como é que faz para ter economia de 20% na conta de luz? Você vai chamar aqui no WhatsApp da Greenbel e falar assim, vim do canal Alvinegro, quero meus 20% de desconto na conta de luz. E eles vão dar todas as explicações para vocês, todos os detalhes. Mas é assim, desse jeito? 20% é porque nós temos energia solar vendida à CEMIG. E aí eles têm que nos pagar, eles geram esse desconto para você. Você quer entender os detalhes dessa negociação? O link tá na descrição, lá eles vão te explicar valores, tudo que você tem que fazer. Greenbel. Agora a economia de pneu é com a gente, da Tico Pneus. Afinal de contas, na Tico Pneus eu vou te dar 13% de desconto na compra de pneu novo. Gente, não existe um desconto tão grande assim. É só na Tico Pneus, o link tá na descrição e aqui você tem qualidade e preço justo. Pneu nacional importado, e nos outros serviços, como injeção eletrônica, embreagem, alinhamento, balanceamento, tudo isso a Tico Pneus te dá 13% também. Link na descrição, corre pra cá, vem pra Tico Pneus. E meu amigo, Papibet, hoje tem campeonato brasileiro e meio-dia vai ter o bolão do Rap Show na Papibet, viu? E hoje, claro que nós vamos de Galo contra o Juventude, nós vamos de Galão da Massa, é óbvio, rapaz, não tem outra conversa. E estão pagando pro Galão 1,62, tá bacana demais 1,62, viu? Eu hoje, ao meio-dia, vou fazer aquela mega múltipla do dia, pra gente colocar R$1 e brincar. E lembre, gente, TC se aplica, é só para maior de 18 anos e não esquece desse detalhe agora. Na Papibet, você brinca com até 10 centavos. Eu vou brincar com R$1 naquela múltipla louca que se acertar, meu filho, a gente brinca demais pro resto da vida. Link na descrição, não perca tempo, vem comigo, vem de Papibet. Bom, vamos falar do Flamengo e da nota ridícula que o Flamengo soltou e que ele falou e que ele disse ao lance. Gols do Brasileirão, né, publicou o seguinte, que foi o jornal O Lance. O Flamengo se surpreende com a reação dos clubes da Libra. Tá tudo aqui, tá, gente? Especialmente do Palmeiras e da sua presidente Leila Pereira, após uma decisão judicial sobre a distribuição dos valores com o contrato com a Globo. O clube carioca considera o debate legítimo, primeiro que não é debate, é ação judicial, então é ridículo vocês falarem de debate, isso também vindo do Flamengo, o que não é ridículo, né? Aponta falta de consenso na deliberação da Libra, mentira, houve um consenso onde uma pessoa discordou, né? E vê a judicialização com consequência natural. Claro, se você se sente prejudicado, você pode judicializar sim. O Flamengo alega ter sido prejudicado nas regras de rateio do acordo assinado pelo ex-presidente Rodolfo Landim. Assinado. Na verdade não foi. É que o Flamengo é um time de canalhas. Eu considero a instituição Flamengo canalha. Porque os caras só, é ridículo o comportamento deles. Enfim. E aí, cara, eles criam essas semânticas, eles criam essas loucuras para tentar justificar as suas atitudes. Estamos prejudicados. Já é o time que mais ganha em todos os setores. Eles só querem ganhar mais ainda. É uma questão de se ganhar mais e mais e mais e mais para falar, tá vendo, torcida, nós ganhamos mais enquanto o futebol afunda. É isso que eles pensam. Bom, vamos continuar aqui e vamos falar agora uma exigência do São Paulo. Não é uma exigência, perdão, gente. Vamos deixar isso muito claro, né?
Se isso virar uma exigência do Sampaoli, é uma coisa assim pesadíssima. Pesadíssima. E por quê? Por conta do preço. Olha a pergunta que foi feita ao Sampaoli, já tá legendado, e olha o que ele respondeu. Acho que é a primeira vez que você treina uma equipe que joga em gramado sintético aqui na Arena MRV. A gente sabe que na cidade do Galo não existe um campo como esse, igual. Existe um sintético, mas muito diferente. É uma ideia sua conversar com a diretoria para que em algum momento exista um campo parecido com esse no CT ou aumentar o número de treinos aqui para que esse campo seja ainda mais um aliado do time? Sí, puede ser. Lo que pasa es que hay que movimentar mucha cosa para entrenar aquí. Mucha cosa. Entonces, está planificado en algún momento venir a entrenar aquí. Estamos viendo lo que acontece que con tanta seguidilla de partidos moveo Timmy para acá y a lo mejor es contraproducente, pero sí siempre sería bueno tener la posibilidad de entrenar donde uno juega. Vamos lá, gente. A fala dele é bem interessante, porque no começo ele já fala sim, né? Vou até deixar separado aqui esse trecho. Ele chega aqui e fala aqui. O número de treinos aqui, para que esse campo seja ainda mais um aliado do time? Sim, pode ser. Cara, essa exigência é uma exigência pesadíssima se ela acontecer da parte do Sampaoli. E eu vou te explicar o porquê, cara. O Sampaoli não fez essa exigência, obviamente, vocês estão vendo aí, mas se essa exigência acontecer, se isso for uma coisa obrigatória, o mesmo custa 10 milhões de reais. Olha, eu não sei se o Galo tem grana pra fazer isso. Eu não acho que o Galo tem condições de fazer isso. Eu acho que se o Atlético fizer isso, é um desfalque gigantesco. Mas a grande realidade é que se você treinar num gramado deste nível, vai ser melhor. Agora tem um ponto, cara. Dizem, né, tudo que eu li, inclusive antes de fazer esse vídeo eu li bem a respeito, que você treinar num gramado desse diariamente pode te lesionar. Aí sim, porque aí não é o ideal. O ideal é fazer um treino por semana, 2 estourando. Então o que eu acho que tem que acontecer é um jogo por semana, né? 2 não dá pra você ficar treinando no gramado assim. Então, um treino por semana ser sempre na Arena MRV. Qual que é a questão da logística que é o complicado? É o almoço, é tudo isso. E aí, cara, é organizar pra acontecer. É organizar pra ser assim. Mas realmente, numa questão de logística, complica bastante. Bom, conversei com uma pessoa muito influente do Galo, que o ano de 2026, gente, vai ser de grandes mudanças e o torcedor vai ter essa percepção nítida. Coisas que vão mudar a partir do ano de 2026, que é importante o torcedor perceber. Primeira coisa, que vai ser assim, alterada, que vai ter essa modificação, que realmente vai rolar dentro do Atlético. Ó, vamos lá. O Galo, ele vai ter uma alteração grande, e é interessante isso, na questão do fluxo financeiro. A questão do fluxo financeiro, ela vai ser totalmente alterada. Como assim, Rap? Vamos lá. Não vai ter mais essa situação de atraso de salário, e isso quando o aporte cair, isso vai ser inexistir. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós vamos ter um investimento bem maior na categoria de base. Terceiro ponto, nós vamos ter, e cara, isso é importante mais, cara, nós vamos ter um aumento significativo no número de investimento. Nós vamos sair desse número de 180 milhões e subir ele, porque não vai haver mais necessidade de você tirar dinheiro de vendas para aportar dentro de dívidas do time. E o quarto ponto, que é o mais importante, mudança na infraestrutura da cidade do Galo. Você terá a categoria de base e infraestrutura terá um investimento maior do que tem hoje, e os profissionais vão receber mais equipamentos que tem hoje, aí os equipamentos do profissional vai passar para a base. Então, assim, altíssimos investimentos. Ó, gente, nós podemos chegar ano que vem com um investimento só dentro do CT do Galo de 10 milhões total, tá? De 10, pode chegar a 10 milhões. Não sei se vai ser feito tudo isso em um ano, mas podemos chegar a esse nome. Bom, o Jornal Carioca afirma que o Atlético tem interesse em jogador do Flamengo. E é outro jogador, tá? É o Everton Cebolinha. Tá aqui, ó. Mostrar pra vocês, ó. Portal coloca Everton Cebolinha no radar do Atlético em 2026. Seria uma boa pro torcedor. E tá aí, ó. Sampaoli pressiona o Atlético que ainda sonha com o Alan Gabriel e ainda quer Cebolinha do Flamengo. Fui atrás dessa informação do Cebolinha no Galo. Olha. O que tá acontecendo é o seguinte, o Cebolinha, ele, vocês devem conhecer bem,
ele é um meia do Flamengo, meia atacante, né? Que joga um bocado pelas beiradas, mas a verdade é que o Everton Cebolinha tem tempo que não faz uma grande temporada, né? Se você olhar aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, Everton Cebolinha, eu esqueci de pôr o Transfermarkt. Aqui, se você analisar essa temporada dele, ele conviveu com lesões, né? Ele é ponta esquerda, então atua muito, mas ele é bem reserva lá no Flamengo, ó. Atua em 33% dos jogos do Brasileirão, apenas em 10% da Libertadores, da Copa do Brasil foi 50% titular, na Supercopa nem jogou porque estava lesionado, no Mundial de Clube jogou 25% dos jogos e no Carioca apenas 27% dos jogos. Opa, desempenho atual. Quando você vê o desempenho atual dele, eu já cliquei aqui pra gente ver junto, você vai ver aqui que ó, a minutagem dele é baixa nos jogos. Olha aqui pra você ver. Epa. Tem que esperar o anúncio aqui do transfer, do coisa passar. Aí, garoto, vamos lá. Olha aqui, ó. No Mundial de Clubes, jogou pouquíssimo. Na Libertadores, jogou o primeiro jogo de titular, depois reserva, depois nem utilizado foi. Aí aqui no Brasileirão, joga bastante, titular, reserva, você vê que o Campeonato Brasileiro inteiro praticamente ele entra, né? Aí aqui ele teve um problema e não jogou, depois voltou aqui e agora também não foi utilizado, e Copa do Brasil também foi utilizado 2 jogos aí, no jogo do Galo, inclusive como titular. Então assim, cara, é um jogador interessante sim, é ainda jovem, tá, gente? Vamos lembrar que o Everton Cebolinha, a galera acha que o cara já é um idoso, né? Ele tem apenas 29 anos, não é um cara mais velho e tal. O problema é o seguinte, cara, o Flamengo pagou caro nele. E ele tem contrato só até o meio do ano que vem. Então, na teoria, ele pode assinar com o time agora. Chegou ali em janeiro, pode assinar. Então, é uma venda que sai a mais barata. Mas o Flamengo pode travar ela até o meio do campeonato, só pra avacalhar. Então, gente, nós vamos ter que esperar pra ver. Aí voltei. Conversei com uma pessoa do Atlético, né? Então eu expliquei isso tudo pra falar isso. Conversei com uma pessoa do Atlético, mandei esse link e tal, ó. Tá aqui, falou assim comigo. Olha, foi um jogador muito observado. Inclusive, a gente trouxe aqui no canal um tempo atrás que o Atlético teve interesse mesmo. Perguntei, mas o Sampaoli tem interesse? Aí a pessoa foi muito clara. Sampaoli não apresentou uma lista de reforços ainda. Vai se iniciar agora em outubro isso. Em outubro vai se iniciar. E, gente, faz todo sentido. Outro dia eu trouxe pra vocês aqui que foi fake news aquilo que o Sampaoli tem uma lista de dispensa assim assar. Que o Sampaoli pediu 8 jogos pra diretoria e ele vai listar os jogadores que ele não pretende contar na temporada que vem. E quem ele quer que fique. Então ainda não chegamos a esses 8 jogos. Isso aqui é um exemplo. Caio Paulista tá jogando muito bem com o Sampaoli, tá entrando e tá jogando bem. Imagina que ele continue jogando bem. Você acha que ele não vai querer que o Caio Paulista permaneça? Entende? Então tem toda essa situação que ainda vai continuar rolando. Vitor Hugo, a mesma coisa. Tá jogando bem com o Sampaoli. Será que o Sampaoli não vai querer que fique? Eu não sei. Você também não sabe. Então, tem que bater esses 8 jogos, esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, depois de batido esses 8 jogos, aí sim, nós vamos ter uma noção exata de quem fica, quem não fica, como é que funciona, como é que não funciona. Antes disso, é bobagem. E a lista de reforço, Sampaoli já tem uma ideia e vai apresentar. E por que essa lista ainda tem que vir? Porque ele não sabe nem quem que ele não quer contar. Como é que ele vai apresentar uma lista de reforços definitiva se ele nem sabe com quem que ele vai contar? Concorda comigo? Bom, deixe o like, se inscreva, ative o sininho de notificação, deixa o like com a gente e ó, meio-dia eu tô de volta. Valeu!